O software é verdadeiramente essencial para o funcionamento de qualquer computador moderno. Pode ser visto como a mente do computador ou a sua inteligência. Os componentes físicos de um computador, como o ecrã, o teclado e os chips internos, são conhecidos coletivamente como hardware. Podemos tocar no hardware. É o corpo da máquina. O software, por outro lado, consiste em instruções que dizem ao hardware precisamente o que fazer e como fazê-lo. Sem software, um computador é apenas um amontoado inerte de circuitos eletrônicos e plástico. Não consegue realizar cálculos, exibir informações ou ligar-se à internet por si só. Os programadores, que são profissionais qualificados, escrevem estas instruções cruciais. Utilizam linguagens de programação especializadas para criar software. O processador do computador executa então estas instruções, passo a passo, dando vida à máquina e tornando-a uma ferramenta poderosa e versátil para nós. O software é o meio através do qual interagimos com os computadores. Damos comandos e fornecemos dados de entrada, input, ao sistema informático utilizando várias interfaces de software. Pense na simples ação de clicar num ícone no ambiente de trabalho do seu computador. Ou pense no processo de digitar palavras com o teclado para escrever um e-mail. Estas ações comuns são todas formas de entrada de dados que fornecemos. O software, seja o sistema operativo ou um programa de aplicação, interpreta estes dados de entrada. Posteriormente, traduz as nossas intenções em instruções que o hardware consegue compreender e executar. Por exemplo, o software instrui o monitor a exibir o texto que digita. Também instrui a impressora a produzir uma cópia física do seu documento. Esta interação fluida é absolutamente fundamental para a forma como usamos os computadores eficazmente no nosso dia a dia, transformando tecnologia complexa em algo acessível para muitas pessoas. O software caracteriza-se pela sua notável versatilidade e adaptabilidade. Pode ser meticulosamente desenhado e desenvolvido para uma gama quase ilimitada de finalidades e funções. Alguns programas de software são criados para nos ajudar em tarefas de escrita, como redigir cartas, fazer composições ou relatórios. Outros tipos de software são concebidos puramente para entretenimento, permitindo-nos jogar videojogos imersivos e emocionantes. No mundo empresarial, as empresas dependem fortemente de software sofisticado para gerir as suas operações complexas, desde a contabilidade à gestão de clientes. Cientistas e investigadores utilizam software especializado para análises de dados complexas e simulações. Existe até software disponível que auxilia os programadores na criação de novas aplicações de software. Esta adaptabilidade inerente é uma das principais razões pelas quais os computadores são dispositivos tão poderosos. Podem ser configurados para lidar com uma multitude de tarefas diversas, tudo graças à vasta gama de programas de software disponíveis que satisfazem várias necessidades e requisitos dos utilizadores. O desenvolvimento e a evolução do software são um processo contínuo e dinâmico. Novos programas de software estão constantemente a ser concebidos e criados por programadores em todo o mundo. Simultaneamente, as aplicações de software existentes recebem atualizações e revisões regulares dos seus criadores. Estas atualizações podem introduzir funcionalidades e características completamente novas, melhorando a experiência do utilizador. Podem também melhorar significativamente o desempenho e a eficiência do software. Crucialmente, as atualizações incluem frequentemente correções, patches, para resolver problemas, comumente designados no mundo da tecnologia como bugs, e para solucionar vulnerabilidades de segurança. Este ciclo contínuo de evolução garante que o software se mantenha atual, relevante e útil num panorama tecnológico em rápida mudança. Desempenha também um papel vital no reforço das medidas de segurança contra ameaças digitais emergentes. O mundo do software, portanto, nunca está parado. Muda e adapta-se rapidamente para enfrentar novos desafios, exigências dos utilizadores e avanços tecnológicos,
impulsionando a inovação em inúmeras indústrias. Um sistema operativo, frequentemente abreviado como SO, é um tipo de software absolutamente fundamental. É tipicamente o programa principal e mais crucial que corre em qualquer computador de uso geral. O sistema operativo é geralmente o primeiro software a ser carregado na memória do computador quando ligamos a máquina. O seu papel principal é gerir eficientemente todos os recursos de hardware do computador. Isto inclui a gestão da unidade central de processamento, CPU, que é o cérebro do computador. Também aloca e gere a memória do sistema e controla as unidades de armazenamento, como discos rígidos, o HDD, e unidades de estado sólido, SSD. Além disso, trata da comunicação com dispositivos periféricos como impressoras, teclados, ratos e webcams. O SO atua como uma camada intermediária vital, ligando o hardware físico a outros programas de software, garantindo que tudo funcione em conjunto de forma fluida e coordenada. O sistema operativo fornece uma plataforma estável e consistente sobre a qual outro software, conhecido como software de aplicação, pode correr. As aplicações são os programas que usamos para tarefas específicas, como processadores de texto para escrever documentos ou navegadores web para aceder à internet. Estas diversas aplicações dependem inerentemente do SO para funcionar corretamente. Por exemplo, quando decidimos iniciar uma aplicação como um programa de folha de cálculo, é o SO que aloca a memória necessária para que esta carregue e funcione. O SO também gere a forma como essa aplicação interage com dispositivos de entrada, como o teclado e o rato, e dispositivos de saída, como o ecrã. Sem um sistema operativo funcional, não conseguiríamos correr nenhum destes úteis programas de aplicação. Cria efetivamente um ambiente gerido, o que simplifica bastante a tarefa dos programadores de software, já que não precisam de escrever código específico para todas as configurações de hardware imagináveis. Gerir ficheiros e pastas é outra das principais responsabilidades de um sistema operativo. O SO mantém um registro meticuloso de todos os seus dados, incluindo documentos, imagens, vídeos e ficheiros de sistema. Sabe a localização precisa onde cada ficheiro está armazenado no disco rígido do seu computador ou noutros suportes de armazenamento. Importante, fornece ferramentas e interfaces que permitem ao utilizador criar novos ficheiros sem esforço. Também podemos apagar facilmente ficheiros que já não são necessários e organizar os ficheiros de forma lógica em pastas e subpastas. Este sistema de gestão de ficheiros é incrivelmente importante para os utilizadores. Permite-nos localizar e aceder à nossa informação digital de forma rápida e eficiente. Além da gestão de ficheiros, o SO também trata das contas de utilizador e das respectivas permissões. Este sistema controla quem pode aceder a ficheiros, pastas e funcionalidades específicas no computador, o que é vital para a segurança, especialmente em sistemas multiutilizador. O Microsoft Windows é talvez um dos exemplos mais amplamente reconhecidos de um sistema operativo. Um grande número de computadores pessoais em todo o mundo corre alguma versão do Windows. É bem conhecido pela sua interface gráfica do utilizador, comumente designada por GUI. Esta GUI permite aos utilizadores interagir com o computador de forma intuitiva, usando elementos visuais como ícones, janelas e menus, principalmente com um rato e teclado. O macOS da Apple é outro sistema operativo popular, usado exclusivamente nos computadores Mac da Apple, e é também conhecido pela sua GUI intuitiva e forte foco no design. O Linux é um poderoso sistema operativo de código aberto, open source, que é o preferido de muitos programadores, administradores de sistemas e entusiastas de tecnologia devido à sua flexibilidade e capacidade de personalização. Embora estes sistemas operativos difiram na sua aparência e características específicas, todos desempenham as mesmas tarefas centrais essenciais:
gerem os recursos do computador e permitem-nos usá-lo produtivamente para uma vasta gama de finalidades. O software de aplicação, muitas vezes referido simplesmente como apps, consiste em programas concebidos para ajudar os utilizadores a realizar tarefas específicas ou um conjunto de funções relacionadas. Estes programas são distintos do software de sistema, como o sistema operativo, que gere o próprio computador. Em vez disso, as aplicações são criadas principalmente para a produtividade, criatividade, comunicação ou entretenimento do utilizador final. Interagimos diretamente com estes programas de aplicação para atingir os nossos objetivos. Por exemplo, quando compõe e envia uma mensagem de correio eletrônico, está a usar uma aplicação de e-mail. Quando navega na World Wide Web para encontrar informação ou ver vídeos, está a usar uma aplicação de navegador web. Da mesma forma, se quiser melhorar ou modificar uma fotografia digital, usaria uma aplicação especializada de edição de fotos. Existe uma gama incrivelmente diversificada e extensa de software de aplicação disponível, com cada app cuidadosamente adaptada para servir um propósito particular ou resolver um problema específico para o utilizador. O software de aplicação demonstra uma diversidade notável no seu âmbito e complexidade. Abrange desde utilitários muito simples, de função única, até ferramentas de nível profissional, altamente complexas e ricas em funcionalidades. Uma aplicação básica de calculadora, encontrada na maioria dos computadores e smartphones, é um exemplo direto. Realiza cálculos aritméticos simples como adição, subtração, multiplicação e divisão. No outro extremo do espectro, um sofisticado programa de design assistido por computador, CAD, representa uma aplicação muito mais complexa. Engenheiros, arquitetos e designers usam software CAD para criar modelos detalhados bidimensionais e tridimensionais de edifícios, máquinas e outras estruturas complexas. Outras categorias comuns de software de aplicação incluem programas de folha de cálculo para organizar e analisar dados numéricos. Aplicações de leitor de multimédia são usadas para reproduzir ficheiros de música e ver vídeos. Os navegadores web, como mencionado, fornecem o portal para a internet. Cada uma destas aplicações melhora significativamente a nossa capacidade de trabalhar eficientemente, aprender coisas novas, comunicar com outros ou entretermos-nos. Consideremos um processador de texto, como o amplamente utilizado Microsoft Word, como um exemplo concreto de software de aplicação. Este tipo de programa é uma ferramenta indispensável para muitas pessoas. Permite aos utilizadores criar, editar, formatar e imprimir documentos baseados em texto com considerável facilidade e flexibilidade. Pode usar um processador de texto para escrever cartas pessoais, redigir relatórios empresariais formais, fazer trabalhos escolares ou universitários, ou até mesmo escrever livros inteiros. Os processadores de texto modernos incluem tipicamente uma série de funcionalidades úteis concebidas para auxiliar o escritor. Estes incluem frequentemente funcionalidades de verificação ortográfica automática e correção gramatical. Também fornecem opções de formatação extensivas para controlar a aparência do texto, parágrafos, páginas e o layout geral do documento. Estas funcionalidades integradas simplificam grandemente a complexa tarefa da escrita, contribuem para tornar todo o processo mais eficiente e ajudam a produzir documentos com aspecto profissional. Consequentemente, os processadores de texto são ferramentas essenciais em inúmeros contextos profissionais, acadêmicos e pessoais. O software de aplicação não se foca apenas no trabalho e na produtividade. Desempenha também um papel significativo no fornecimento de entretenimento e lazer. Os videojogos são uma forma extremamente popular e diversificada de software de aplicação. Oferecem uma vasta gama de experiências interativas, desde puzzles simples a aventuras complexas com narrativas elaboradas, concebidas para diversão e relaxamento.
Aplicações de streaming de música como o Spotify ou a Apple Music fornecem aos utilizadores acesso conveniente a vastas bibliotecas digitais contendo milhões de músicas de vários artistas e gêneros. Software de edição de vídeo capacita os utilizadores a criar os seus próprios filmes, videoclipes curtos para as redes sociais, ou vlogs familiares, combinando filmagens, adicionando efeitos e editando som. Estes exemplos demonstram claramente o vasto âmbito e versatilidade do software de aplicação. Não é apenas uma ferramenta para tarefas relacionadas com o trabalho. É também um meio poderoso para diversão, expressão criativa e prazer pessoal. O desenvolvimento de apps novas e inovadoras é um processo contínuo, oferecendo constantemente aos utilizadores novas possibilidades e experiências digitais enriquecidas. O software de segurança é uma categoria de programas de aplicação especificamente concebidos para proteger computadores, redes e os dados neles armazenados. O seu objetivo principal e mais crítico é proteger os sistemas contra várias formas de software malicioso, comumente designado por malware. Malware é um termo genérico que abrange muitos tipos de programas nocivos, incluindo vírus de computador, worms que se podem autorreplicar através de redes, e cavalos de Troia que se disfarçam de software legítimo. Ransomware, que encripta os ficheiros de um utilizador e exige pagamento para a sua libertação, é outra forma perigosa de malware. Estas ameaças digitais podem causar danos sérios e generalizados ao seu sistema informático. Podem corromper ou apagar os seus ficheiros importantes, roubar as suas informações pessoais sensíveis, como passwords de home banking ou dados de cartões de crédito, ou perturbar gravemente o funcionamento normal do seu computador. O software de segurança atua como um guarda-costas digital, constantemente vigilante e tentando detetar, bloquear e remover estes perigos omnipresentes do seu ambiente digital. O software de segurança emprega uma variedade de métodos e técnicas sofisticados para proteger eficazmente o seu sistema informático. Muitos programas de segurança modernos oferecem capacidades de análise em tempo real. Isto significa que estão continuamente a monitorizar ficheiros à medida que são acedidos, e-mails à medida que chegam, e o tráfego de internet que entra e sai do seu computador. Estão constantemente atentos a qualquer atividade que pareça suspeita ou que corresponda a padrões de ameaças conhecidos. O software de segurança depende tipicamente de uma extensa base de dados de assinaturas de malware conhecidas, identificadores únicos para programas maliciosos específicos. Se o software detectar um ficheiro ou código que corresponda a uma assinatura na sua base de dados, pode tomar medidas, como colocar o item suspeito em quarentena ou eliminar completamente a ameaça. Algumas soluções de segurança avançadas também utilizam análise heurística. Esta técnica inteligente ajuda a identificar malware novo, anteriormente desconhecido, analisando o seu comportamento e características, procurando ações suspeitas, em vez de depender apenas de assinaturas conhecidas. Manter o seu software de segurança atualizado regularmente é absolutamente crucial, pois as atualizações fornecem as mais recentes definições de ameaças e melhorias do programa. Um programa antivírus é talvez o exemplo mais comum e bem compreendido de software de segurança. Existem muitas marcas de antivírus bem conhecidas disponíveis, como Norton, McAfee, Bitdefender e Kaspersky. Estes programas são tipicamente instalados diretamente no seu computador. Uma vez instalados, geralmente correm continuamente em segundo plano, fornecendo proteção ativa e contínua, sem exigir intervenção constante do utilizador. Um bom software antivírus pode analisar automaticamente anexos de e-mail em busca de quaisquer vírus ou malware ocultos. Também verificará os ficheiros que descarrega da internet antes de os abrir. Além disso, muitas suítes de segurança monitorizam os websites que visita, alertando-o sobre sites potencialmente perigosos
ou tentativas de phishing. Phishing é uma técnica enganosa usada por cibercriminosos para tentar levá-lo a revelar informações sensíveis, como as suas credenciais de login ou detalhes financeiros, muitas vezes fazendo-se passar por uma entidade fidedigna. As firewalls representam outro tipo importante de software de segurança. Atuam como uma barreira entre o seu computador e a internet, controlando o tráfego de rede e bloqueando tentativas de acesso não autorizado ao seu sistema. Em conclusão, estas diferentes categorias de software, o sistema operativo, o software de aplicação e o software de segurança, formam coletivamente um ecossistema de software completo e interdependente. O sistema operativo serve como a camada fundamental, a base sobre a qual tudo o resto é construído. Gere diligentemente as funções e recursos centrais do computador. O software de aplicação, na sua vasta diversidade, fornece as ferramentas e funcionalidades específicas que nos permitem, como utilizadores, realizar uma multitude de tarefas, desde trabalho, a comunicação e entretenimento. Finalmente, o software de segurança desempenha o papel protetor crucial, salvaguardando todo o sistema e os nossos dados valiosos do panorama sempre presente de ameaças digitais. Todos estes tipos distintos de software são absolutamente vitais para uma experiência informática moderna funcional, produtiva e segura. Devem todos trabalhar em harmonia. Compreender os seus papéis individuais e as suas interligações ajuda-nos a apreciar o design complexo por detrás da tecnologia que usamos todos os dias e permite-nos usá-la de forma mais eficaz e segura. O software é, de facto, a força inteligente que dá vida ao hardware físico, desbloqueando todas as suas diversas capacidades para nosso benefício.